as três pessoas consideradas separadamente: Pai, ou a primeira pessoa da Trindade, Pai é reconhecido como Deus. Propriedade distintiva do Pai. Propriedade pessoal do Pai, falando em termos negativos, consiste que ele não é gerado. E em termos positivos, consiste na geração do Filho e na expiração do Espírito. É verdade que expiração é obra do Filho também, mas essa obra não se combina com a geração. Estritamente falando, a única obra exclusiva peculiar ao Pai é a geração ativa. Já expliquei isso aí, né? Lembra que eu expliquei a questão da geração do Cristo, né? Não é uma geração eterna, foi a primeira coisa criada. Tu hoje é meu filho, ele pega o Salmo. Ele está falando aí de uma manifestação histórica. Porque se eu crer de geração nesse tipo de criação, então eu mato toda a teologia cristã. Sim ou não? Por quê? Se eu falar de geração no sentido diário, por que eu mato a teologia cristã? Vamos lá, me ajude aí. Porque vai falar que eles não são da mesma substância. Simples assim, como um copo de água que eu vou beber agora. Se eu falar em geração, no sentido que Ario quis falar, que Cristo foi a primeira coisa criada, eu mato toda a teologia cristã, acaba, vamos embora, vamos todo mundo para os quintos dos infernos. Porque aí não tem mais trindade, não tem substância, não tem essência, não tem nada. Então quando se fala em geração, não é no sentido de criar, é no sentido de trazer a existência histórica do Cristo. É nesse sentido. Certo, minha gente? Fora disso é pensar de maneira herética. E vai chegar em lugar nenhum. Vai chegar na heresia. Certo? Mas depois a gente fala mais sobre isso aí. As obras aí que está em latim, ópera ad extra, ou seja, isto, nós vamos ver ela hoje. Quais são essas obras que é operada fora de Deus, na verdade? Existem as obras intra e as obras extra, ou seja, aquelas obras operadas, de certa forma, fora de Deus. Quais são elas? Abra em Isaías, capítulo 46 e versículo 46, versículo 10 e 11. Isaías 46, versículo 10 e 11. Quem achou, leia. Desde o início faça conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Ele está falando do decreto de Deus. O que está decretado vai acontecer e ponto. Não tem como reverter isso. Por isso que a oração não é a varinha mágica para mudar nenhum decreto, nenhum propósito de Deus, porque a oração não muda nada. Nossa oração não muda nada. Nossa oração não tem poder de mudar nada. Se Deus decretou alguma coisa, aquilo vai acontecer. Independente de suas orações, ela vai acontecer. Vamos ler outro texto. Atos capítulo 17, versículo 25 e 26. E eu recomendo vocês comprar esse livrinho para fazer a leitura de gente grande. Teologia Sistemática de Luiz Berkoff. Tá?
para fazer uma leiturazinha dessas questões, lembrando que isso aqui é calvinista. Mas os únicos pontos que diferem aqui é na questão da soteriologia e escatologia. Os demais assuntos é o mesmo. Se você pegar uma teologia pentecostal e comparar aqui, tirando esses dois pontos, é a mesma coisa. Não muda. Não entendi. Qual é a escatológica que eles Eles são milenistas. A milenista não no sentido de não, que não acredita no milênio. O milênio para eles já começou. Diferente. 25 e 26. Toda a questão entre arminiano e calvinista é quando? É só essa questão deles aí. A briga desses tontos é essa aí. Quando? Deixa lá os tontos ficar brigando quando, a gente vai tocando a vida e quando acontecer a gente vai saber. Como diz o Cristo, não compete a nós querer saber os tempos. Então para que eu vou me preocupar quando? Eu só tenho que me preocupar em estar pronto para quando acontecer eu estar pronto. Não quando, se é antes, depois, isso é coisa de tonto, irmão. Não entra nesses BO aí, que isso é só ladainha, conversação jogada fora. Não perca uma vírgula com essa discussão. Leia aí. Nem tão pouco é servido para nós. Quem que está comprando na Shopee aí? Não é eu não, né? Leia aí. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de algumas coisas, pois ele mesmo é quem dá a toda a vida, a redenção de todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, a gente fala em decretos, mas não existe decretos. Existe um decreto. Existe um decreto pelo qual ele fez tudo. Mas para nossa compreensão finita, a gente fala em decretos e divide todos eles. Para a gente conseguir entender o que é isso. Mas, em suma, está dizendo, o que Deus determinou, o que Ele decretou, vai acontecer e ponto. Qual é o grande problema nisso aqui? O grande problema é entender como é que pode Deus decretar e a liberdade humana entra onde aí? A gente vai ver. Então, como é que a gente pode definir? Se vocês quiserem escreverem aí, escreve, porque isso não está na apostila, não. Decreto pode ser definido da seguinte forma: seu eterno propósito, veja bem, seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade. Veja que aqui não tem nenhuma inferência de participação do homem, absolutamente nada. É o eterno propósito dele, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Tudo, é tudo, é tudo. Não é tudo um pouco, tudo, não. Tudo é tudo. Por que ele fez isso? Segundo o seu propósito, segundo o seu conselho e para a sua própria glória. A entrada do pecado no mundo, por que aconteceu? Para a glória de Deus, ué. Não é que está dizendo aqui a definição? Que tudo ele faz pelo propósito dele, pela vontade dele e para a glória dele. Então tudo foi decretado, não existe. Vocês já ouviram falar disso aqui, ó? Teologia do processo? Já ouviram falar? Teologia do processo é a negação dos decretos divinos. O que a teologia do processo diz? Não, Deus não decretou nada. Se o homem erra, ele está errando junto com o homem, e junto com o homem ele vai consertar o negócio.
Isso aí é teologia do processo. É a negação de que Deus é soberano para decretar todas as coisas. Porque Ele predeterminou tudo. E a gente vai baseado em quê? Qual é a questão dos calvinistas e arminianos nessa questão aqui do decreto divino? Principalmente na questão do decreto da salvação. É um ponto só. É um ponto só. Calvino, ninguém sabe se Calvino falou isso, tá, gente? E ninguém sabe se Armínio também falou isso. Nós estamos falando de interpretações. De interpretações daqueles que seguem Calvino, daqueles que seguem Armínio. Mas a questão deles é essa aqui, ó. Para o calvinista, ele predestinou, ele elegeu e ele predestinou. Baseado em quê? Baseado na soberania divina de Deus. Ele foi lá, pumba. Meia dúzia vai para o céu, meia dúzia vai para o inferno. Ah, legal, beleza. E Armínio? Presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? Deus viu lá quem exercer fé, e a partir desse olhar, Ele elegeu e decretou. Só que, irmão, quem que está certo? Calvino ou Armínio? A Bíblia. Aleluia. Em Cristo. Em Cristo, todos nós, todos quem? Todos quanto recebeu. Todos nós somos eleitos e predestinados em Cristo. É isso que a Bíblia diz. Não é se Deus viu, se deixou de ver. É em Cristo. Porque se eu entender que Ele viu lá, que Ele determinou lá, então nós temos injustiça em Deus. Ele não dá nenhuma oportunidade. Ele simplesmente decretou e pronto. Mas em Cristo, Ele elegeu a todos e predestinou a todos. Isso está no próprio texto aí. Pode procurar aí, predestinação, vai achar esse texto que agora eu não me lembro. Deve estar lá em Romanos. Mas em Cristo Ele nos elegeu. Paulo é bem claro. Em Cristo Ele nos elegeu. Se é em Cristo, acabou a conversa, irmão. Quem são os eleitos? Aí você lê João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer: quem são os eleitos? Todos quanto receberam. Deus Todos. Ele não diz uma parte. Ele diz todos. Todos quem? Todos quem recebeu a Ele. Pronto, então em Cristo nós somos eleitos e predestinados. Mas a discussão para eles é: Ele na sua soberania, no seu conhecimento infinito, Ele já determinou os que seriam salvos e os que seriam jogados nos quintos dos infernos. Mas Armínio diz não, mas na presciência Deus viu, em vendo, Ele foi lá, vendo quem exerceria a fé, Ele elegeu e predestinou. Mas é bem claro, em Cristo Ele nos elegeu e Ele nos predestinou em Cristo. Então acabou a conversa. Certo, meus irmãos? Mas aí os caras querem esticar a conversa. Tudo em Cristo. Diga. Só para começar, eu concordo com isso. Vai. O senhor acha que a palavra predestinação é uma palavra mais muito assertiva em relação a isso? É o que diz o texto. Predestinar é meio que você definir um destino, não é? Mas é o que diz o texto, não tem como fugir dela. Essa palavra não quero. É o que diz o texto, não tem como a gente fugir dela. Por isso o senhor está citando Efésios 11. Então, o que diz aí? 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Veja bem, como é que está aí? Ele nos escolheu em quem? Deus nos escolheu. Aí o 5 fala que é em Cristo. O 5 nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus. Mas Ele nos predestinou
Nele. Antes da fundação do quê? Não foi nem a tempo. Foi a fora de tempo. É o que você pega Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Que antes que Deus criasse todas as coisas, o Cordeiro já estava morto. Então, nele, nós somos eleitos e predestinados. Mas é aquilo, irmão. A teologia, ela te dá brecha para você pensar. Só que eu sou econômico. Eu fico com o que está lá. Pronto, acabou. Para mim é isso aqui. Quem é eleito? Todo mundo que vier para Cristo é eleito. Porque ele não deu uma livre escolha para o ser humano? Então ele tem que respeitar essa livre escolha. E ele também não pode impor, porque eleição é imposição. O cara nem nasceu e ele já impôs para ele: olha, você vai ser salvo, você vai para o inferno. Aí fica difícil, certo? Então, o decreto de Deus, ninguém pode mudar. Ele está lá estabelecido e não tem como mudar. Nem o próprio Deus muda isso. O decreto divino é um só, como eu falei logo no começo. Não existe decretos, existe decreto. Como para a gente entender essa questão, mesmo dividindo esses decretos, já é difícil entender. Se a gente tentasse entender isso aqui, decretos, ficaria muito mais difícil. Então particiona isso, mas é um decreto só, não vários decretos. Tudo bem até aí? O seu conhecimento é de todo imediato e simultâneo, não sucessivo como o nosso. Então a base para Deus decretar tudo está no seu conhecimento. No conhecimento absoluto e exaustivo que Deus tem de tudo. Então ele consegue antever todas as coisas, porque o conhecimento dele é simultâneo. Não tem nem como eu explicar isso para vocês. Ele vê no relance só tudo. Como diz Pedro, para ele não tem nem passado nem futuro. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, porque ele está no eterno passado. Ele vê todas as coisas em um relance só. Baseado nesse conhecimento interno dele, ele determina, ele decreta todas as coisas. Como elas vão acontecer, como elas vão se dar. Certo? E sua compreensão desse conhecimento é sempre completa. E o decreto que nele se funda é também um ato absolutamente compreensível e simultâneo. É compreensível e simultâneo. Ou seja, Deus não fica eternamente decretando. Ele decretou tudo na eternidade. Tudo veio exatamente como ele decretou, como ele determinou. E tudo está acontecendo exatamente como ele terminou. Na teologia do processo isso não funciona. Na teologia do processo, Deus continua ainda trabalhando e operando junto com o homem. Por exemplo, se o homem erra, Deus erra junto com ele. E aí Deus vai consertar junto com ele. É o que diz a teologia do processo. Tem alguns pastores do Brasil que abraçou essa ideia aqui, de que Deus não tem todo o conhecimento. Ele vai, ao longo do processo, ele vai adequando. É como que se Deus fosse pego de surpresa em algum lugar. Ele foi pego de surpresa aqui, agora ele tem que ajeitar esse negócio aqui, porque ele foi pego de surpresa. É igual a criação. Ele criou tudo e de repente o homem foi lá e pecou. Puxa vida, pegou Deus de surpresa. Me pegaram de surpresa. Eu não sabia que eles iam fazer isso. Agora deixa aqui consertar. Não, irmão. Deus decretou todas as coisas exatamente como elas vão acontecer. Eu tenho uma maneira muito simplista de pensar isso, irmão. O que nós somos? O que nós somos? Nós somos atores nesse grande teatro, cujo diretor é quem? Cada um vai desempenhar a sua função, cada um vai desempenhar o seu papel e pronto, acabou.
Não tem muito para onde fugir. Não tem como você coadunar a soberania de Deus com a livre escolha do homem. É uma coisa que a gente não consegue coadunar direitinho, que sossegue a nossa mente. É um mistério tentar resolver essa questão. Mas ele decretou todas as coisas. Contudo, a nossa compreensão, como eu falei, é limitada, portanto a gente faz distinções dentro do decreto de Deus. Tudo bem até aí? Como é que funciona esse negócio dentro do conhecimento de Deus? O nosso conhecimento era igualzinho ao conhecimento de Deus, irmão. Não é? Vocês já pararam para pensar como é que Adão deu nome àquela bicharada toda? Da onde que saiu aqueles nomes tudo lá? Deus foi falando para ele? Não. Nós tínhamos conhecimento inato. O conhecimento estava em nós. Hoje nosso conhecimento é fragmentado. Ou seja, eu vou adquirindo. Ao longo dos anos eu vou adquirindo. Você morre adquirindo conhecimento. O conhecimento de Deus é diferente. Ele é exaustivo, ele é completo, ele é perfeito. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. O nosso conhecimento é esse aqui que vocês estão tendo aqui. Hoje vocês estão aqui aprendendo, adquirindo conhecimento sobre teologia. Daqui a pouco você vai estar adquirindo conhecimento sobre outra coisa. E assim vai. Agora o conhecimento de Deus não. Ele é completo. Baseado nesse conhecimento que ele tem, ele pode decretar. Quem aqui pode decretar alguma coisa? Não é como teve anos atrás a teologia do decreto. Decreta aí, irmão. Decreta aí sua bênção. Como é que você vai fazer isso, meu pai? Me dá a mágica. Me dá a fórmula mágica da paz. Então que eu vou decretar. Decreta aí, irmão. Aí fala, vira pro seu irmão, fala aí, decreta aí, irmão. Decretar o quê, meu Deus do céu? Decreta que vai nascer dentro de ouro. A gente não consegue decretar nada, porque a gente não tem conhecimento. A gente não consegue ver lá adiante. É uma coisa, profetiza aí pro seu irmão. Profetizar o quê, irmão? Deixa de tontice. Se é que existe essa palavra. Profetizar o quê? Você conhece alguma coisa? Você está vendo lá na frente, lá adiante? Como é que vai desenrolar as coisas? Não, então fica quieto no seu canto. Vai ver tua vida com Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar. Só Ele pode decretar. Só Ele pode profetizar. Como é que você entende um camarada no século 6 a.C. decretar os acontecimentos finais do mundo? Estou falando de Daniel. Como é que é isso aí? Saiu da cabeça de Daniel? Não, foi por uma revelação. Deus mostrou a ele tudo o que ia acontecer já no nosso tempo. Agora, quem é que pode fazer isso? Quem consegue enxergar todas as coisas de uma única só vez, sem precisar ser fragmentado, vou adquirindo. Não, Deus não adquire conhecimento. Ele é o próprio conhecimento. Ele é conhecimento puro. Por isso, Ele pode decretar todas as coisas. Tudo bem até aí, minha gente? Então é em Deus, como vimos, o conhecimento necessário, que inclui todas as causas e resultados possíveis. Então tudo que você imaginar, irmão, por mais que seja complicado pensar, tudo que você imaginar já está escrito no roteiro. Está escrito lá no roteirinho, está lá. Mas nossa questão já está resolvida aqui, irmão. Mas pastor, está aqui. Nossa questão está resolvida aqui. Em Cristo nós somos eleitos e predestinados. Então isso Ele decretou. Aonde? Na eternidade. Certo? Que mais? Este conhecimento fornece o material para o decreto. É a fonte perfeita da qual Deus extraiu os pensamentos que Ele desejava objetivar. Deste conhecimento, todas as coisas possíveis Ele escolheu por um ato da sua vontade perfeita.
levado por sábias considerações. E por que as coisas são como são? Ora, o autor acabou de dizer, em sua sábia consideração, ele anteviu, viu tudo, previu as realizações possíveis, e nisso ele decreta as coisas como elas vão acontecer. Certo? Se tiver dúvida, pergunte, hein, meu irmão? Não está com dúvida não. Aqui, esse aqui é o ponto. Ó. O decreto se relaciona tanto com Deus como com o homem. O decreto se refere primeiramente às obras de Deus. Limita-se, porém, às obras que é operada fora dele. Ou seja, que é o decreto. Ele decretou a criação. Pronto. Aí tem uma discussão. Dentro do próprio calvinismo tem essa discussão. Que é qual é a ordem. Que eles chamam de ordum salutis. Qual é a ordem dessa salvação? Ele decretou, e eles vão discutir qual é essa ordem, como é que é isso? Dentro da questão da salvação, como é que se dá? É a conversão, a regeneração, a santificação, a eleição, como é que é o processo? Então, dentro do próprio calvinismo, eles discutem essa questão. Mas ele decretou lá a criação, pronto, está decretado. Ele decretou e ele executou, exatamente como ele pensou. Por exemplo, quando ele foi criar o ser humano, da onde que ele, ou qual foi o modelo que ele usou para criar o ser humano? Nós estamos falando de conhecimento, baseado nesse conhecimento, mas na onde que ele baseou a criação desse ser humano? Aonde? Qual foi o modelo que ele utilizou? Ele mesmo. Hã? Ele mesmo. É, irmão, ele mesmo. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Ele mesmo. Ele deu a imagem e semelhança dele, que é a parte mais importante no ser humano, e a lataria, cada um tem a sua. Mas a essência, todos somos semelhantes a ele. Por quê? Porque todos nós temos o quê? Uma alma. Que é constituída de quê? Do que? Estou falando da alma. Do que é constituída a alma? Sentimentos, que mais? Vontade, que mais? Emoções? Já tá. Que mais? Bora, minha gente. Quando você fala assim, eu fui salvo, você foi salvo aonde? Aonde é que Jesus salvou vocês? Na cruz do Calvário. Sim, mas aonde? O que aconteceu? Aonde foi essa operação dessa salvação? Aonde foi? Está faltando mais um aqui, meus irmãos. Qual é? Intelecto. Isso aí é alma. Certo? Isso aí é alma. A salvação é operada aqui. Na alma. Salvação é operada no seu sentimento, que era podre, velho, agora é o sentimento purificado. A vontade do Satanás, que agora é vontade de servir Jesus. E um pensamento, o intelecto, que era mais podre ainda, que hoje está salvo, pensa as coisas dos céus. É aqui que aconteceu a salvação na gente. É aqui que nós somos semelhantes a Ele. Então Ele, quando foi criar o homem, Ele tomou por modelo Ele mesmo e criou essa coisa chamada ser humano, com a sua parte essencial, que é a sua alma. O corpo é outra história. Cada um tem o seu, cada um tem a sua forma, porque a nossa semelhança não se dá na forma, se dá na essência. Certo? Então Ele decreta todas essas coisas.
os seus atos transitivos, ou seja, da criação, não pertence ao ser essencial de Deus, mas a atividade... O que ele está explicando aqui é o seguinte: as obras transitivas, ou seja, o ato de criar, que é obra e somente obra dele, não define ele. Mas é por esses atos transitivos é que ele traz à existência todas as coisas e decreta todas as coisas. Tudo bem até aí, minha gente? Mas conquanto o decreto pertence primariamente aos atos realizados pessoalmente por Deus, não se limita a estes, mas abrange também as ações das suas criaturas livres. É até contraditório. Vou ler de novo. Mas conquanto o decreto pertence primariamente aos atos realizados pessoalmente por Deus, não se limita a este. Ou seja, ele não está só decretando a criação, mas abrange também o quê? As ações dos homens. Então até a sua ação, irmão, foi decretada. Aí você... Então, já que minhas ações foram decretadas, logo eu não tenho responsabilidade sobre minhas ações. Certo? Errado. Atos 17, 31, vamos ler. Atos capítulo 17, versículo 31. O que é que diz aí? Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Se eu não tenho responsabilidade nenhuma pelas minhas ações, por que eu vou ser julgado? Por que eu vou aparecer no tribunal de Cristo? Por que todas as almas do último dia vão comparecer diante do tribunal de Deus lá para serem julgados e condenados? Agora olha o que o autor diz aqui, ó. E o fato de estarem incluídas no decreto, ou seja, as ações, as torna absolutamente certa, conquanto não seja efetuada todas da mesma maneira. Por exemplo, eu posso falar para o Fábio pegar vamos fazer um exercício aqui para vocês entenderem. Eu digo aí, Fábio, passa esse coisa lá para Moisés. Passar para Moisés? É, passa lá para ele lá. Não, do jeito que você quiser, joga na cabeça dele lá. Só você de mandar de volta, aí você está perdido. Agora eu digo para Moisés, passa aí para Daniela. E a Daniela passa para o Eric. Qual a diferença das ações aqui? A maneira como vai passar. Mas Deus decretou, Fábio vai levar esse troço até Moisés, Moisés vai levar até Daniela, Daniela vai levar até o Eric. Agora a forma como isso foi levada é diferente. Fábio teve que sair daqui e ir lá. Se não quiser levar também, o livre-arbítrio. Isso que também já está determinado. Moisés teve que sair dali, dar um passinho até ali e a Daniela nem se levantou. O teatro com direção dele já programou uma peça. Então o que ele está dizendo é o seguinte: está decretado? Está, mas a forma como esse decreto vai ser realizada, aí está no livre arbítrio do ser humano. Aí, então a forma como as coisas vão acontecer, isso não está decretado. Por quê? Eu tenho que entender isso aqui, ó. Ele decretou, beleza.
Mas isso não faz de Deus autor de nada, nem do pecado. Nem do pecado. Ah, mas e o decreto? O decreto do pecado, mas nem calvinista, nem arminiano conseguiu resolver isso aí. Aí o que eles inventaram? Para dar uma ajudinha? Não, é um decreto permissivo. Não era da vontade de Deus que o pecado entrasse, mas ele, no seu decreto ele permitiu que o pecado entrasse, porque ele decretou tudo. Agora, quando chega para tratar do pecado, esse decreto é permissivo. Deixou, ele permitiu entrar, mas isso não faz dele o autor do pecado. Então está tudo decretado? Está sim. Quem quiser pensar diferente não tem problema, mas está tudo decretado. Agora, como as coisas vão acontecer, isso está aqui no nosso campo. Como isso vai acontecer? A forma como isso vai acontecer está aqui no nosso campo, mas já está tudo certinho ali. Porque, irmão, se eu falar, não, isso, como é que pode Deus estar... Se eu falar que ele não tem controle, eu estou dizendo que ele não é o que ele é. Se ele não consegue controlar, decretar tudo, e não controlar tudo, ele não é quem ele é. Deus é Deus aonde, irmão? Tem 3 esferas onde ele é Deus. Quais são as 3 esferas? Ele é Deus aonde? No céu, terra e aonde mais? Diga logo. Inferno, meus irmãos. Porque se eu dizer, não, Deus é Deus no céu, na terra e não, no inferno não, O inferno é só o diabo. Lá é só o diabo. Não, Deus é Deus no céu, Deus é Deus na terra, Deus é Deus no inferno. Porque Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de tudo. Ah, e ele criou o diabo? Não, a Bíblia não diz que ele criou um diabo, não. A Bíblia diz que ele criou o quê? Um anjo. De certa forma ele criou. Não, mas ele não criou o diabo. Ele criou um anjo dotado com o mesmo livre-arbítrio que ele deu para o homem, ele deu para os anjos. E o que esse anjo decidiu fazer? Pela sua livre escolha, decidiu se rebeliar. Já estava determinado. Também. E uma terça parte dos anjos junto. Dentro do que a gente chama de decreto permissivo. Mas já está determinado que ele vai ser, ele já está condenado. A salvação entraria com um decreto permissivo? Como assim? Não. Por exemplo? Não. Um exemplo, eu tenho a mesma linha de raciocínio sua referente à questão da pessoa, da pré-determinação lá disso daí, mas assim, se Deus ainda decreta, por exemplo, aquela pessoa ela já está decretada, então que ela vai ouvir sobre Cristo, mas se ela vai aceitar a Cristo ou não. Livre-arbítrio. Entra naquilo que a gente chama de livre-arbítrio. Então. Mas não é permissivo. O decreto da salvação não é permissivo. O decreto da salvação é absoluto. A entrada do pecado, aí que eles explicam, isso qualquer teólogo vai falar, é permissivo. Ele deixou entrar, mas ele não decretou. Porque se eu falar que ele decretou o pecado, eu estou fazendo o que de Deus? O próprio pecador. Então se ele decretou o pecado entrou, então logo eu não tenho responsabilidade alguma sobre nada do que eu faço. Então se eu não tenho responsabilidade, eu não posso ser condenado ao inferno. Eu tenho que ser absolvido e ter uma vida boa. Mas como ele não decretou o pecado, é um decreto permissivo, isso não faz dele pecador em hipótese alguma. Certo, minha gente? É o que temos para hoje, viu? Contente com isso. Qual é o título desse livro aí que você falou? Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, é o melhor.
Há, porém, outras coisas que Deus incluiu no seu decreto e pelo qual tornou certa, mas que não decidiu efetuar pessoalmente. Ele decretou, isso aqui é uma coisa que vai acontecer, mas ele não age sobre essas coisas de maneira pessoal. Existe uma palavra que a gente usa quando Deus vai agir. Anota aí, que eu vou ficar escrevendo não, anota aí. Causas primárias. Causas primárias. Nós estamos falando de decreto, isso vai entrar na questão de causas primárias e causas secundárias. Quais são as causas primárias? Aquilo que Deus faz diretamente. Ele age diretamente. Por exemplo, a criação, causas primárias, porque Deus está agindo diretamente para criar. Agora, causas secundárias, explicando aqui que o autor está dizendo aqui, olha, há, porém, outras coisas que Deus incluiu no seu decreto, pelo qual tornou certa, mas não decidiu efetuar pessoalmente como os atos pecaminosos das suas criaturas. Causas secundárias é quando Deus usa alguma coisa para que sua vontade seja executada. Por exemplo, Deus libertou o povo de Israel, sim ou não? Sim. Por causas primárias ou causas secundárias? Secundárias. Porque ele tirou o povo por meio de Moisés. Ele não foi lá pessoalmente e diz, ó, eu vou levar agora, não. Por meio de Moisés ele tirou o povo de lá. Então é o que o autor está dizendo aqui. Por quê? Das pragas também, que ele mandou as pragas por forma secundária, né? Tudo por meio de Moisés, causa secundária. É o que o autor está explicando. Há coisas que ele não faz diretamente, mas entra a sua criatura, ou nas suas causas secundárias, para dizer o seguinte: os atos pecaminosos, Deus não faz pessoalmente. Quem é que faz isso? O homem, porque nele não há pecado. Ele não pode ser tentado e a ninguém tenta. É isso que o autor está explicando aqui. O decreto, no que se refere a esses atos, é geralmente denominado de decreto permissivo, que eu acabei de explicar. Ou seja, a questão do pecado é um decreto permissivo. Mas ele não foi pego de surpresa. O diabo não deu uma volta nele. Tipo assim, por exemplo, a relação íntima do casal, ela sempre foi demonizada na igreja. Sempre foi demonizada, nunca foi tratada. Vocês sabiam que a Bíblia fala mais de dinheiro do que o céu? Não, né? Mas ela fala mais de dinheiro do que do céu. Por quê? O pessoal, quando vai falar sobre prosperidade, começa da forma mais errada possível. Mais errada possível. Porque vão tratar de prosperidade no âmbito material. Mas quem falou que prosperidade tem a ver com o âmbito material? Você quer ver uma coisa? Abra lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver. Eu estou dando uma série de mensagens sobre prosperidade à luz da Bíblia para o povo lá. Para deixar o povo rico, para ver se eu fico rico junto. Glória a Deus. Pastor? Hã? 1 João. 1 João, capítulo 1, acho que verso 2. A vida se manifestou, nós ouvimos e dela testemunhamos. É isso mesmo? 1 João? Deixa eu ver. E essa mulher bonita ali? Qual? Ah, é do pessoal lá, né? Deixa eu ver aqui. Terceiro João. Terceiro João, gente. Terceiro João, verso 1. Tem um capítulo, verso 1, verso 2, eu acho. Vê aí. Quem quiser acompanhar essa mensagem, acompanha, que eu estou colocando tudo lá no grupo lá.
que é que diz aí? 3 João, verso 2. Alguém lê? Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. João está falando de prosperidade. Mas ele está falando da prosperidade da forma correta. Que seja primeiro próspero tua alma, relacionamento produtivo e aprofundado com Deus. Que tua família seja uma família próspera, onde reina harmonia, amor e união e respeito. E último lugar, a financeira. Olha como Jesus tratou dessa questão da maneira correta. Ele chegou e disse: você não pode servir a dois, ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro, porque o dinheiro acaba tornando um Deus, um ídolo. Então, quando você fala de prosperidade, você tem que começar a falar da maneira correta. Ela tem tudo a ver com a vida espiritual, porque se você não estiver bem com Deus, sua família não estiver bem, o que adianta financeira? O que adianta um corpo doente com dinheiro? Então ele fala que a nossa prosperidade ela tem a ver com o âmbito espiritual, primeiramente espiritual, no final das contas material. Mas a gente vai, porque quem dá tudo aos homens? Não é Deus. E Deus não é espírito. Então por que eu trato dessa questão de maneira material? É a mesma coisa do sexo. Se trata de maneira material, não de maneira espiritual, como deveria ser tratado de maneira espiritual. Mas demonizaram essa questão, que não pode falar. Como é que não se está na Bíblia lá? Para ensinar. Porque o povo tem na cabeça: não, eu sei fazer sexo. É só isso, só, sabe? Mas a Bíblia não fala só disso aí. Ela fala muito mais que isso aí. É só atividade em si. Tem algo a mais aí. Mas a gente não fala dessas coisas porque foram demonizados esses assuntos dentro da igreja. Então Deus, quando Ele opera, por exemplo, olha, falar de causa secundária. O que existe no mundo que pode te dar um antegozo do gozo celeste? Que você entra na sala de estar para esperar o gozo celeste. O que tem na terra que me dá essa ideia do antegozo celeste? O que tem na terra? Só para você ter uma ideia do que é o céu. O senhor já falou isso aí na aula passada, certo? Porque ali é o momento que você está todas as suas necessidades supridas, minha gente. Ninguém tem necessidade de nada ali. Se for feita com amor em Deus, é o antegozo, é a antessala do gozo celeste. Mas aí o povo não fala disso. Não explica isso, porque é carnal. Como que é carnal se vem de um ser espiritual que é o próprio Deus? Então tudo se vem dele e tudo que a gente faz é para a glória dele. Então todas as coisas deveriam ser encaradas de maneira espiritual e não material, como nós fazemos. Porque ele opera por causas secundárias. Essa é uma causa secundária que te dá a ideia do que é o gozo celeste. Mas a gente pouco fala dessa situação. Certo aí, minhas crianças? O decreto para agir não é ato propriamente dito. Ou seja, o que ele está dizendo não é porque Deus decretou, em algumas situações é ato propriamente dito. Ele decretou e foi lá e fez. Por exemplo, pecado é um decreto permissivo. Ele não foi lá e fez e pecou. A sua criatura livre foi lá e decidiu viver como nós estamos vivendo hoje. Os decretos são uma manifestação, exercício interno dos atributos divinos que tornam certa futurição das coisas. Deve-se fazer uma distinção entre um decreto e sua execução. Ordenar Deus de tal modo o universo que o homem seguirá certo curso de ação. Também é uma coisa
Bem diferente de ordenar-lhe que haja desse modo. Por exemplo, ele não vai ordenar para você. Chegou lá, eu quero que você peque. Ele decreta, mas ele não ordena. O que foi que Moisés falou para o povo antes de morrer? Qual foram as últimas palavras de Moisés? Para guardar os mandamentos e permanecer firme, Senhor. Eu ponho diante de vocês aqui, ó. A bênção e a maldição. Se fosse tudo decretado, irmão, no script lá, é como ele está dizendo aqui. O ato de decretar não quer dizer que ele vai agir propriamente dito. Ele diz, ó, tem uma escolha para vocês aqui. Ou a maldição, ou a bênção. O que vocês querem? Ah, o cidadão escolheu a maldição. Então quer dizer que Deus ordenou a ele. Você tem que ser maldito. E o outro, não, você está ordenado que você vai ser bendito. Então decretar não significa dizer que o próprio Deus está agindo. Ele decreta e os homens aqui decidem como vão fazer as coisas. É assim que funciona. Por mais difícil que seja de coadunar esse assunto, a gente não tem uma explicação como dar uma explicação bem clara como que se relaciona a soberania de Deus e a livre escolha do homem. Não existe quem dê uma explicação satisfatória a essa questão intrincada que é a soberania e a livre agência do homem. Não tem. A gente fala, mas não existe alguém que explica, ó, funciona assim. Não tem como. A gente explica e a gente fica pensando, como que funciona isso? Como é que ele é soberano? E dentro dessa soberania que ele decreta tudo. E aonde entra o ser humano nessa história? Aonde está essa livre agência? Onde está esse livre-arbítrio? Porque na verdade, irmão, você tem que entender o seguinte. Nós vivemos essa doce ilusão de livre-arbítrio. Porque se criou essa guerra entre arminiano e calvinista e esqueceram de lidar com essa questão com mais seriedade. E a gente vive nessa doce ilusão do livre-arbítrio. E a Bíblia vai dizer que nós que estamos em Cristo, agora, isso nós não temos mais. Lê Gálatas capítulo 2, versículo 20. O que Paulo vai dizer aí? Você sabe como teria assim, ó? Eu penso assim, para falar de livre-arbítrio, 100% livre-arbítrio, nós teríamos que ter uma terceira via. O que nós temos? Nós temos céu e inferno. É isso aqui que a gente tem. O que tem para hoje é isso aí. Céu e inferno. Como é que eu penso o livre-arbítrio de fato? Se entre essas duas realidades aqui, houvesse a terceira realidade, que é a realidade do homem. E dentro dessa realidade do homem, ele optasse, eu não quero nem céu e nem quero inferno. E não vou sofrer nenhuma consequência por isso. Tem isso? Não tem, ou é céu ou é inferno. Não tem a terceira via do homem. Não, eu não quero nem céu, eu não quero nem inferno. Eu quero eu mesmo. E na minha escolha eu não quero nenhuma consequência pós-mortem. Também não quero ir para o céu, também não quero ir para o inferno. Quero ir para, não sei, quero ir para qualquer lugar, mas não quero ir nem para o céu nem para o inferno. Tem? Não tem. O que diz aí Gálatas capítulo 2, versículo 20? Foi crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É isso aí, é isso aí. Ele está dizendo, olha, eu não tenho vontade nenhuma mais. A minha vontade agora é a dele.
A vontade que eu tenho é a vontade dele que está implantada em mim. Eu não tenho vontade mais. Essa é a vida do crente. O crente tem que entender que ele não tem vontade mais. Se o crente diz não, eu tenho vontade, é porque ele não morreu. Porque o crente que morreu não tem vontade. Qual é a vontade dele? A vontade dele é fazer a vontade do... que é o que diz João capítulo 4, versículo 24. Qual é a minha comida? A minha comida é fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa vida hoje. Aí você vai falar que você tem livre-arbítrio? Você não tem. Você só faz aquilo que Cristo determina que você faça e acabou. Agora, como vai fazer? Você pode até decidir como você vai fazer, mas você vai fazer. Essa é a questão. Não, eu quero fazer apanhando. Tudo bem, pode escolher assim que você quer, apanhando? Pode fazer apanhando, não tem problema não. Mas você vai fazer. Não, eu não quero fazer apanhando, eu quero fazer na boa. Então, bom, você vai fazer. Agora, a forma como você vai fazer, está aqui no nosso âmbito. Mas vai ser feito. Certo? É o que tem para hoje, minha gente. E eu estou lendo um livro mais simples ainda, viu? Que tem um livro mais complicado sobre essa questão, que a gente lê e a gente fica um nó. Como é que você consegue coadunar essas duas realidades? Não tem. Você pode ler os maiores teólogos, você pode ler de Agostinho a São Tomás de Aquino. Quando chega nessa parte, os dois têm que se render e dizer: não tenho uma explicação lógica que consiga coadunar a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, porque não existe uma resposta satisfatória. Nem a Bíblia está preocupada em dar essa resposta para nós. Nem ela está preocupada em dar essa resposta para nós. A única coisa que ela diz é que nós somos criados para quê? Todo ser humano foi criado com um único propósito: servir a Deus. Não existe um ser humano na terra que não foi criado com esse propósito. Todo ser humano foi criado com o propósito de glorificar a Deus. Ora, se você vai glorificar a Deus, você vai viver exatamente da maneira que Ele estabeleceu para que você possa glorificar a Ele. Porque se você vê de maneira diferente, você não glorifica a Ele. Então nós somos criados para isso, para o louvor da glória de Deus. E no seu beneplácito, Ele decidiu, Ele decretou e fez todas as coisas como elas são. Certo?